Comecemos então falando a respeito de cáries. No próximo vídeo, falarei para você um pouco das doenças de gengiva. Ambas as doenças, como já disse, são as que mais afetam o ser humano. Às vezes pode-se imaginar que as doenças que mais atacam a humanidade seriam o infarto do coração, pressão alta ou diabetes. Realmente essas doenças são muito prevalentes e sérias, mas nem de perto se igualam a cáries e doenças de gengiva em termos de número de pessoas atingidas. Isto porque mais de 90% das pessoas, ou seja, mais de 9 em cada 10, já foi ou é atualmente acometida por uma ou outra doença, ou então vão ser acometidas durante a sua vida. Tanto a cárie quanto as doenças de gengiva são causadas por bactérias, também popularmente chamadas de germes, micróbios, micro-organismos, etc., as quais grudam e permanecem na superfície do dente, juntamente com materiais vindos da alimentação ou da própria boca da pessoa, formando uma massa branco-amarelada chamada de placa bacteriana ou ainda biofilme dental. Esta placa bacteriana nada mais é do que uma grande colônia de milhões de bactérias acrescidas de materiais vindos daquilo que comemos ou provenientes da própria boca, que, uma vez instalada no dente, pode vir a provocar, com o passar do tempo, tanto a cárie quanto doenças de gengiva. Ela se forma constantemente, todos os dias e em todas as pessoas. No início, ela é quase imperceptível a olho nu, mas se ficarmos sem removê-la por 2 ou mais dias, os dentes começam a aparentar uma cor amarelada, sinal visual de sua presença. Por incrível que possa parecer, esta massa branco-amarelada que se forma nos dentes é muito fácil de ser removida. Só para você ter uma ideia, basta raspar suavemente a unha da superfície do dente que se é possível remover um pouco da placa bacteriana. É bom desde já diferenciar placa bacteriana, a qual é mole e fácil de ser removida, e tártaro, ou cálculo dental, o qual é duro e áspero, uma vez que ele é calcificado, podendo somente ser removido por limpeza, ou seja, raspagem, feita pelo dentista. Uma vez que falei para você de placa bacteriana e tártaro, fica mais simples entender a cárie e as doenças de gengiva. Deixa-me falar para você, primeiramente, um pouco a respeito da cárie dental. Só um pouco mesmo, ok? Esse tema será muito bem esmiuçado em vídeos futuros. Nestas muitas bactérias que ficam grudadas na superfície do dente, formando a placa bacteriana, podem existir alguns tipos delas que se alimentam de açúcar. Isto significa que todas as vezes que eu ou você comemos açúcar, presente nos doces, sucos, refrigerantes, balas, etc., esses tipos de bactérias se alimentam junto conosco. Afinal, elas, enquanto seres vivos como nós, precisam se alimentar também para poder sobreviver. O problema vem após elas digerirem este alimento. Nós produzimos urina e fezes, enquanto elas, as bactérias, produzem um ácido muito forte, o qual lentamente vai descalcificando a superfície do dente. Isto significa que, com o uso do açúcar, dia após dia, semana após semana, mês após mês, o dente vai sendo agredido por este ácido, até que se forma uma cavidade, no início pequena, mas que em seu devido tempo pode vir a corroer toda a coroa do dente, podendo até mesmo afetar a sua raiz. As consequências desse processo são muito ruins. Perda sem volta da estrutura do dente, a qual foi corroída após a formação da cavidade. Dor, invasão de bactérias no interior do dente e também, em alguns casos, para dentro do corpo da pessoa. Não muito raro, o dente é tão comprometido que a sua perda definitiva é inevitável. O tratamento das lesões de cárie, isto é, da perda de estrutura do dente durante a corrosão pelo ácido das bactérias, necessita inicialmente da remoção das bactérias do interior do dente juntamente com a parte do dente que foi amolecida pelo ácido. Isto é feito pelo cirurgião dentista, normalmente através do uso de brocas e instrumentos de limpeza criados para este fim. Mas se a cárie atacou profundamente o dente da pessoa, muitas vezes é necessária uma limpeza mais profunda do dente, em sua região mais interna,
onde anteriormente havia o nervo do dente e outras partes vivas do dente. Este é o tratamento de canal. Uma vez que o dente não cicatriza sozinho, assim como ocorre, por exemplo, com a nossa pele, quando nos machucamos, é necessária a colocação de um tipo de material para remendar o dente que foi comprometido pela cárie, recompondo da melhor maneira possível a sua forma natural. Isto pode ser feito por meio de restaurações, popularmente conhecidas como obturações, por meio de coroas ou ainda de pivôs. Quando a cárie de tão grande no seu tamanho veio a condenar o dente, não resta outra alternativa senão a sua remoção, também conhecida como extração dental. Quando isto ocorre, a fim de se restabelecer a falta do dente ausente, utilizam-se próteses dentais, as quais podem ser fixas convencionais, as quais são coladas e se apoiam em dentes vizinhos. As próteses podem ser ainda removíveis ou ainda por meio de implantes dentais. Uma vez removida a cárie e restabelecida sua forma ou reposição do dente ausente, tudo poderia parecer, veja bem o termo, parecer terminado. Grande ilusão. E é aí que a imensa maioria das pessoas erra. E por quê? Ora, o que causou todo esse problema? As bactérias grudadas que foram constantemente alimentadas por açúcar vindo da alimentação, aliada a uma dificuldade de a pessoa removê-las diariamente. Em outras palavras, se a pessoa permanecer com os mesmos hábitos alimentares e com a mesma dificuldade de higienização, é quase certeza que o processo irá ocorrer novamente, seja em seus outros dentes, seja no seu próprio dente recém-restaurado. Sim, o dente recém-restaurado pode sofrer novamente por cárie. Este processo se chama infiltração de cárie. Isto é muito comum em pessoas adultas. Vejo que muitas pessoas sofrem a vida inteira por causa de cárie, dor e perda de dentes. Gastam muito tempo e dinheiro com tratamentos muito bem realizados, mas que pecam por não conseguir controlar o seu hábito alimentar e higienização da boca. Resultado: ela vai sofrendo e perdendo os dentes um a um devido à doença de cárie dental. Acredito que agora, após este vídeo, ficou claro para você como os hábitos alimentares inadequados, repetidos diariamente, várias vezes ao dia, em seu devido tempo, podem levar realmente a um problema sério em seus dentes. Dor, sofrimento e, por fim, inclusive a sua perda. A perda de dentes leva inevitavelmente à perda de capacidade de mastigação da pessoa, dificultando a sua capacidade de se nutrir adequadamente com alimentos que ela ingere. Muitas vezes a perda de eficiência mastigatória leva a pessoa a engolir alimentos sem a devida mastigação. Como consequência disso, a pessoa passa a querer ingerir mais alimento a fim de atingir a saciedade, ou seja, para matar a fome. Outras vezes, como eu disse para você agora há pouco, a pessoa passa a querer se alimentar com alimentos mais fáceis de serem mastigados e então ela passa a comer bolachas, bolos, sucos, pães, etc. De uma forma ou de outra, ela passa a ingerir mais alimentos do que o necessário, uma vez que ela não está mastigando direito os alimentos. Portanto, ela acaba por engordar, entre outros possíveis problemas de saúde, como gastrite ou mesmo contribuição para uma futura diabetes. Neste vídeo que vou passar para você agora, vou falar para você a respeito das doenças que atacam as gengivas e as regiões de suporte dos dentes, ou seja, as doenças periodontais. A doença periodontal é a principal causa de perda de dentes na população adulta. Então, assim como a cárie, ela pode provocar perda da capacidade de mastigação de uma pessoa e consequente obesidade secundária por má mastigação e substituição alimentar. Veja então esse terceiro vídeo.